Olá pessoal, estamos ao vivo. Boa tarde, ou bom dia, boa noite, dependendo do lugar do mundo onde vocês estejam. Também, se vocês estão assistindo esse evento ao vivo ou depois no replay. Eu sou o Eduardo Freitas, vou ser o mediador aqui, o facilitador desse webinar de hoje. Esse evento vertical que faz parte da série de eventos verticais da Mundo Gel. Estamos no episódio 7 já. E hoje o tema será telecomunicações. Eu queria agradecer a todo mundo que já está online conosco. Obrigado também às duas empresas parceiras, a CPE e a Horus. E obrigado também aos palestrantes de hoje que já estão apostos, o Boaz Teixeira e o Fabrício Hertz. Antes de passar a palavra para o primeiro apresentador, o Teixeira, eu queria falar só rapidamente aqui sobre os lembretes. Eu sempre falo no início, o pessoal que já assiste sempre os eventos aqui está acostumado, mas como sempre tem gente nova nos nossos eventos online, eu preciso sempre deixar bem claro aqui. Primeiro, sobre o replay. A gente vai disponibilizar o replay na íntegra, ainda hoje, por e-mail. Vocês fiquem sempre de olho no e-mail de vocês. Mas, claro que o ideal é assistir ao vivo, ficar conosco aqui até o final para ter suas dúvidas respondidas. O chat já está funcionando, vocês já estão enviando aí os seus comentários. E aí, pelo chat, o pessoal está indicando também a cidade. Já tem o Celso Coura de São José dos Campos, São Paulo. Eu agradeço se puderem colocar a cidade, é uma forma da gente espacializar aí a nossa audiência. Sobre o certificado de participação, a gente está enviando geralmente um dia depois de cada evento, então sempre olhem também a caixa de e-mail, a caixa de anti-spam, e se realmente não receberem, é só avisar que nós enviaremos novamente. Agora eu peço para vocês foco, se possível, coloquem o celular no silencioso, fechem outras abas do navegador, e também peço que, se vocês puderem, compartilhem esse link que eu coloquei no chat agora com seus amigos, assim vocês vão fazer com que mais pessoas participem dessa live, algumas pessoas que podem ter se esquecido, ou algumas pessoas que estão fora da nossa base de dados, né, estão fora do nosso radar, e eles vão acabar aproveitando também esse conteúdo aqui, beleza? A dinâmica vai ser mais ou menos a seguinte: cada apresentador vai fazer uma palestra, e ao final a gente vai deixar reservado para fazer as perguntas para ele. Então, o tempo total de cada um é 45 minutos, a gente espera aí uma apresentação de uns 35 minutos mais ou menos, e o tempo restante a gente vai reservar para as perguntas, beleza? Então, agora eu queria dar as boas-vindas para o Teixeira, que vai falar sobre o 3D, o laser scanner 3D na inspeção e levantamento tridimensional de estruturas nessa área de telecomunicações. Boa tarde, Teixeira, bem-vindo. Boa tarde, Eduardo. Beleza? Obrigado. Beleza, aí. Boa tarde a todos vocês que já estão por aí. Então, vamos falar um pouquinho aí de laser scanner. Beleza. Quando você quiser ficar à vontade para compartilhar a sua tela. Então, eu vou compartilhar minha tela, então. Ok. Perfeito. Então, tá bom. Eduardo, vou desligar meu vídeo para ficar mais fácil. Ok? Ok, a gente já está vendo sua tela. Se tiver algum travamento na tela ou no seu áudio, eu abro meu microfone aqui e te aviso. Ok, perfeito. Bom, pessoal, boa tarde aí, bom dia, boa noite, depende de que lugar que você está participando. Prazer ter vocês aqui. Meu nome é Teixeira, sou da CPE, né, tenho bastante tempo de experiência lidando com LiDAR, com laser scanner, em diversos segmentos. Né? Falando rapidamente sobre a empresa, né, a gente tem que fazer um pequeno comercial. A CPE é uma empresa brasileira, mais de 40 anos de vida. Ela representa inúmeras marcas. O grande objetivo da CPE sempre é trazer novas tecnologias dentro desse nosso segmento de geotecnologia, né? E uma característica importante que eu gosto de ressaltar aqui sobre a CPE é a questão de suporte, assistência técnica, treinamentos que ela propicia no Brasil para tudo quanto é produto que ela traz, né? Então, essa é uma característica forte da CPE, de cada vez fomentar, né, a qualidade, treinamento, capacitação, né, de maneira que a gente tenha acesso com grande facilidade o que tem mais de moderno em tecnologia dentro desse nosso segmento captura da realidade. Bom, falando de LiDAR, ao longo desse semestre, aí, junto com a Mundo Gel, vem falando bastante de LiDAR. Né, talvez você esteja aqui, já participou de alguma outra apresentação que eu fiz e vai gerar algumas coisas similares. E de fato é. Né? LiDAR é uma tecnologia bastante interessante, já tem algumas décadas que tem
que está em uso e cada vez mais ela vai ampliando o mercado de aplicação, né, os âmbitos de aplicação, e eu acho bem bacana a gente conhecer e ver o que isso pode auxiliar, né, não só no tema de hoje, telecomunicações, mas de uma forma geral. Claro que a apresentação de hoje a gente vai focar mais no levantamento de infraestrutura. Bom, LiDAR é o acrônimo de Light Detection Running, né? A gente conhece muito como laser scanner, né? E aí existem vários tipos de formato. Mas o que produz esse equipamento? Produz uma nuvem de pontos, né? A nuvem de pontos são pontos de fato coordenados que delineiam um objeto, um ambiente, uma cena, enfim, né? O tipo de sinal que ele emite, a gente fala que é laser, mas na verdade está dentro da frequência de pulse laser, né? E ele faz o uso do tempo de voo do sinal para calcular a distância, a posição e assim por diante. E aí, né, tem as derivações, cada equipamento tem seus recursos, né? Alguns equipamentos têm múltiplos retornos, outros fazem uso de fase da onda para fazer uma medição mais rápida e assim sucessivamente. Bom, por que usar o laser scanner? Qual é a grande razão? Qual é a grande, digamos assim, a grande sacada? A grande sacada, a grande razão é fazer a captura daquela realidade. Não importa qual realidade que é. Pode ser um bairro inteiro, uma cidade inteira, uma área enorme inteira, mas pode ser uma torre, né? E aí, com que objetivo? Os mais variados possíveis, né? Como a gente está falando aqui de levantamento de infraestrutura, né? E você pode fazer o levantamento para verificar a torção na torre, por exemplo, ou simplesmente para ter a documentação dela. Enfim, de maneira que você consegue capturar aquela realidade e criar, né, uma realidade virtual, e isso te propicia várias outras coisas, né? Sobretudo quem vai desenvolver um projeto em cima, vai desenvolver estudos, ele tem nenhuma informação valiosa do campo, uma informação com uma completeza e uma precisão muito grande, né, da situação instalada numa determinada realidade que ele precisa trabalhar em cima. Bom, a nuvem de pontos, você pode extrair, né, você pode gerar a nuvem de pontos a partir de diversos tipos de sensores. Todos eles usam a tecnologia LiDAR, mas cada sensor tem uma aplicação específica ou uma aplicação mais direcionada, digamos assim, né? Então, eu tenho sensores como esse aqui que vai montado num tripé, ou montado num drone, montado num veículo, pode ir na mão, enfim, né? Isso depende do ambiente e do que é que você vai fazer de levantamento. Aliado ao tipo de equipamento, a gente também tem que pensar na plataforma de transporte daquele sensor LiDAR, né? Então, como eu estava falando, um sensor que vai num tripé, por exemplo, mas eu posso ter um sensor que vai numa aeronave, como um Seneca como esse, ou que vai num veículo e eu faço o levantamento em movimento, faz o levantamento aqui voando mesmo, ou vai num drone, enfim, né? E aí, onde que a gente... Alguns exemplos de onde a gente faz levantamento com nuvem de pontos, ou onde nuvem de pontos é largamente aplicado, né? Então, o levantamento de plantas industriais, das mais variados tipos de plantas industriais, a gente vê sendo aplicado e pode aplicar nuvem de pontos. Tá? Então, aqui a gente está vendo uma planta de fabricação de veículos, né? Um modelo 3D criado a nuvem de pontos. Aqui é uma plataforma de petróleo, isso aqui é um trecho, um pedaço de uma área de refino, enfim, as mais variadas aplicações. Na área urbana, fazer levantamento de infraestrutura urbana, enfim, topografia de uma forma geral, né, levantamento de obras de arte, né, no caso aqui, ponte, viadutos, estrada, enfim. Existem inúmeras aplicações. Área de civil, fazer o levantamento tanto da parte externa quanto da parte interna, né? Prédios como hospitais, hotéis, shopping centers, enfim, supermercados, enfim, uma série
de obras de infraestrutura. Levantamento de utilities, né? E aí envolve tudo, não só telecomunicações, mas energia de uma forma geral. E aí eu gostaria de entrar agora em mostrar 4 tecnologias que podem ser utilizados no levantamento de infraestrutura. Tá? E aí vai depender, na verdade, do tipo de levantamento, do tipo de resultado esperado, da precisão, né, o objetivo daquele levantamento em si. Uma primeira ferramenta que eu gostaria de falar é desse Z Horizon, que na verdade é um laser scanner que tem alguns recursos de SLAM e ele permite que você faça o levantamento do jeito que você está vendo aqui na foto aqui, esse rapaz em azul, com equipamento na mão, o data logger está na mochila nas costas, e o levantamento é feito caminhando, da mesma forma que está aqui, essa outra foto, ou aqui, essa pessoa com ele na mochila, caminhando também. Tá? Então, esse equipamento tem um recurso de SLAM, de maneira que ele consegue se localizar e fazer o mapeamento em movimento. Em termos de detalhes técnicos do equipamento, tem um alcance de 100 metros, faz 300 mil pontos por segundo, precisão de 1 a 3 centímetros. O peso do scan head, que é essa parte aqui, é de 1,3 kg, que é o que vai na mão ou num bastão, enfim. E o data logger, junto com baterias e tudo, pesam 3,2 kg, que normalmente vai numa mochila, numa operação convencional. Uma das características bastante interessantes desse tipo de solução é a integração com ferramentas de terceiro para quem precisa fazer um rápido as-built de uma infraestrutura para dar um suporte a um projeto. Então, eu preciso fazer um projeto de modificação, de ampliação, de adequação, eu preciso fazer um levantamento rápido daquela infraestrutura, essa é uma ferramenta boa para isso. O tempo de fazer o levantamento é o tempo que você precisa caminhar pela infraestrutura, e ele já gera material direto, por exemplo, para Revit, para quem está fazendo projeto já usando Revit. Ou gera também para outras ferramentas, como MicroStation, enfim. Mas, como dando um exemplo de integração rápida e fácil, é Revit, né? Já gera direto, a pessoa já abre aqueles dados no Revit e já inicia o desenvolvimento do seu projeto ali. Ou ele pode fazer também, desenvolver o as-built, né, o modelo 3D de as-built sobre a nuvem de pontos ali no Revit também. Então, é uma ferramenta muito rápida, de fazer levantamento muito rápido. Né? Eu tenho um pequeno vídeo, né, mostrando a versatilidade do sistema. Né? Então, é um vídeo bem curtinho. Né? Então, ele pode ser usado assim na mão, aquela base é para fazer georreferenciamento, né? Posso usar na mochila, como está aí. Então, veja lá, o cara no veículo, fazer levantamento da parte encoberta, fazer levantamento de profundidade, né, de PVs e tudo. Posso até montar esse equipamento num drone e fazer levantamento a partir do alto, né, voando com o drone. Então, é um equipamento que tem bastante versatilidade e bastante aplicação. Então, aqui mostrando alguns exemplos de aplicação, né? Então, fazer um levantamento de uma área industrial, o levantamento é feito como está aqui, né? Caminhando, basta caminhar pelos espaços. E ele vai medindo 270 graus no sentido horizontal, ou seja, tudo que está à frente do operador, e 360 graus no sentido vertical. Né? Então, tudo que está à frente, ele cria um domo horizontal, e tudo que está à frente, ele vai fazendo um levantamento. Tem alguns outros exemplos de aplicação, de geração de nuvem de pontos. Vou mostrar como é que essas nuvens de pontos foram geradas a partir do drone. Né? Então, você vê aqui um voo baixo, de 30 metros de altura, 5 metros por segundo. Né? Um voo de 4 minutos, só para... Uma outra aplicação interessante que vem junto com essa ferramenta é o uso do sistema para fazer o acompanhamento de construção. Né? Então, você está lá envolvido numa ampliação, ou mesmo que seja uma construção nova,
Então, eu posso usar essa mesma ferramenta para fazer acompanhamento. Então, aqui mostram dois exemplos básicos, né? Então, esse é o estágio inicial do que estava a construção, e aí foi feito um trabalho, você foi lá, passou o scanner, que está em verde já é o que é novo, aí foi feita a instalação de hidráulica e elétrica, aí foi lá, fez o escaneamento, aí já verificou o que tem novo, e assim sucessivamente. Então, é uma ferramenta bacana para você fazer acompanhamento, né, durante a construção de uma infraestrutura. A mesma coisa aqui no exemplo de baixo. Bom, só para dar uma ideia de velocidade, né? Esse aqui é um condomínio de escritórios, onde a CPE mantém o escritório dela no Rio de Janeiro, e a gente fez só um pequeno caminhar aqui pela calçada, né? Foram 7 minutos caminhando, 58 milhões de pontos, precisão da ordem de 25 milímetros, e você gerou essa nuvem de pontos de toda aquela área. Bom, outra ferramenta, uma ferramenta mais voltada para topografia ou para levantamentos de precisão, e seria bacana quando eu precisasse fazer um levantamento com muita precisão, onde eu quisesse detectar, por exemplo, torções, né, ou quisesse detectar alguma deformação numa torre, por exemplo, né, ou numa outra infraestrutura. Então, esse é um equipamento que ele trabalha estático, né, ele vai montado num tripé. Em outras aplicações, ele pode ser montado num veículo, né, enfim, mas dentro desse nosso assunto de hoje, que é levantamento de infraestrutura e, sobretudo, em telecomunicações, então, na verdade, ele trabalharia montado num tripé. Então, ele é montado num tripé, ele tem um alcance aí da ordem de 800 metros, capaz de fazer 1.2 MHz, né, ou seja, 1.200.000 pontos por segundo, né? E ele tem algumas outras tecnologias internas, você pode operar por Wi-Fi, ele tem um IMU interno, gyro, tem GPS interno, enfim, tem uma série de recursos que facilita e dá uma certa produtividade para quem está executando o trabalho lá no campo, né? A grande interesse desse tipo de equipamento é a precisão que ele propicia, né? A precisão da ordem de 3 milímetros. Então, se eu preciso fazer um levantamento onde a precisão é extremamente importante para o estudo ou o projeto que eu vou desenvolver em cima daquela informação, então esta é a ferramenta. É claro que o levantamento feito com esse equipamento é mais lento, né? Porque, na verdade, ele é estático, né? Ele para o equipamento e faz o levantamento, mas para eu ganhar precisão, realmente preciso do equipamento parado, estático, né? E aí eu consigo ter uma qualidade melhor dos dados levantados. A operação é bastante simples, né? Na verdade, eu posso operar pelo touchscreen, posso operar pelo Wi-Fi conectado no celular e assim sucessivamente. Aqui tem um pequeno vídeo mostrando a operação. Essa imagem que está passando no fundo é uma nuvem de pontos executada por esse tipo de equipamento, né? Então, como laser scanner não tem problema com trabalhar de dia e de noite, né? Você pode trabalhar com nuvem colorida ou não colorida, depende do que você pretende como resultado, né? Obviamente, quando a gente trabalha com cor real, você precisa de iluminação, e aí a iluminação normalmente é a iluminação natural e você acaba precisando trabalhar durante o dia. Mas quando eu preciso só da nuvem de pontos e não preciso de cor real, não importa, a nuvem de pontos não tem problema em trabalhar à noite. A operação desse sistema é do jeito que está mostrando no vídeo, você liga o equipamento, basicamente você escolhe um workflow que você vai trabalhar e dá o início no escaneamento. Ele faz 360 em 40 segundos, né? Em 40 segundos ele levanta 360 graus no seu entorno, aí você muda para outra posição, outro start e assim sucessivamente. O equipamento é todo configurado por tipos de workflow, então você pré-configura tudo que você vai fazer,
de maneira que a operação lá no campo é a mais simplificada possível. Desta maneira, e com os outros recursos que ele tem internamente, ele permite que você faça de 30 a 60 cenas por hora. Né? E aí, é claro, depende do tamanho do deslocamento e tudo, mas você faz 30 a 60 cenas por hora. A gente tem tido vários bons exemplos de sucesso no uso dessa ferramenta. E aí é só um exemplo aí de mostrando ela no ambiente urbano, né, como que é feito o levantamento. No caso aí, a nuvem de pontos está colorida, com cor real. Como eu já tinha mencionado antes, fazer levantamento à noite com scanner não tem nenhum problema. Né? A nuvem de pontos não tem problema de fazer reflexão, ela reflete na estrutura do mesmo jeito. Né? E você pode fazer o levantamento tanto colorido como preto e branco, como que está aí. Na verdade, cada pontinho colorido desse que está ali no solo é uma posição de scanner. Né? Esse equipamento em específico tem alguns recursos de reflectância escalada, de maneira que você não vê sombra na nuvem de pontos, né? Por mais que existisse sombra real lá no campo, em função da iluminação natural, né? Você vê que na nuvem de pontos essas sombras não aparecem. Então, esse é um exemplo de equipamento que pode ser usado aí para fazer o levantamento com precisão, né? Onde a informação que é necessária demanda que tenha aí precisões de 3 a 5 milímetros. Só para dar um exemplo aqui rápido de velocidade, né, de quanto de velocidade você consegue fazer com esse equipamento. Né? Então aqui, por exemplo, é um prédio de 13 mil metros quadrados, né, um estacionamento. Foi feito o levantamento com 165 posições de scanner em um pouco menos de 4 horas. Como esse equipamento, dentro daqueles recursos que eu mencionei antes, que ele tem um monte de recurso internamente, um deles é a capacidade de fazer o registro da nuvem de pontos, né, fazer o cálculo da nuvem de pontos, que normalmente é feito num software à parte, né, esse equipamento já faz internamente. Então, em pouco menos de 4 horas, ele já entregou a nuvem de pontos pronta, de toda aquela infraestrutura, de toda aquela instalação, pronta para alguém que vai desenvolver um projeto, um estudo, ou um as-built, enfim. Então, realmente é uma ferramenta bastante produtiva, né? E com uma qualidade no sentido de, falando de precisão, né? Com uma precisão bastante alta, né? Dentro de 3, 5 milímetros. Bom, dando sequência, eu gostaria de falar de duas ferramentas agora montadas em drones, né? Drones cada vez mais está presente na nossa vida, né? Isso não volta mais atrás. Eu acho que o Brasil vem criando bem as regulações para uso de drone, né? Acho que o DSEA vem fazendo bem. Outros países também têm criado, né, os seus regulamentos. Os fabricantes cada vez mais têm desenvolvido ferramentas mais interessantes. As aplicações para uso de drone cada vez vem crescendo mais, né? Cada vez mais você está vendo ferramentas, eu acho que não seria diferente. Então, um exemplo é você montar um laser scanner como esse é um Minivux da Regal, né? Que tem algumas características, montar numa aeronave como essa, por acaso aqui está numa aeronave da DJI, mas pode ser montada em outras aeronaves, tá certo? Esse aqui é um exemplo de aeronave, né? Então, esse é um equipamento que tem um peso de 1,5 kg, né? Só ele, né? Tem uma precisão de 10 milímetros o scanner e tem uma capacidade de 5 retornos, que aí depois, mais para frente, a gente fala. E tem um alcance de 150 metros, né? Então, é um equipamento bastante bacana para fazer levantamento de terreno, mas não quer dizer que eu não possa fazer o levantamento, usar o mesmo equipamento para fazer o levantamento voando em torno da torre, né? E eu faço o levantamento. Porque, deixa eu mostrar, antes de mostrar o vídeo, né, o LiDAR desse equipamento sai por esse espelho azul, né? Ele faz 360 vertical, né? E ele mede, né, no sentido nadir, para baixo.
Então, eu posso voar do lado de uma estrutura e estar levantando toda a estrutura do lado. Okay? Então, essa é uma ferramenta muito bacana para fazer isso. E aqui são algumas características do equipamento, né? Só para ter a densidade de pontos, né? Então, por exemplo, voando a 4 metros por segundo, uma altura de 100 metros, eu consigo no solo 40 pontos por metro quadrado. Então, se eu preciso de mais pontos por metro quadrado, né? Aumentar a densidade, só voar um pouquinho mais baixo ou mais próximo da estrutura, eventualmente com uma velocidade menor, enfim. E tem um pequeno vídeo mostrando o equipamento. Né? Então, como eu falei, nesse caso aqui ele está montado numa 3600 DJI. Né? O LiDAR sai por essa parte aqui, né? Por esse espelho. A operação é feita pelo controle remoto que vem da própria aeronave. Aí tem um barramento atrás, né? A gente vai ver logo na sequência. Esse equipamento vem com uma câmera. Pode ser montado diversas outras câmeras, mas no caso aqui vem com uma só câmera, uma Alpha 6000. O LiDAR sai aqui pelo espelho. A operação do LiDAR é feita por esse barramento aqui. Né? Por conta do peso dele, realmente precisa de uma aeronave que suporta aí um payload aí de pelo menos 3 kg, né? Aí a gente acaba ocupando aí 50%, 60% do payload. No caso de matriz 600, a gente ocupa 30% do payload. Então, e é bacana para fazer esse tipo de levantamento. Né? É uma ferramenta bastante interessante. Então, por exemplo, aqui, só para dar uma ideia, né? Eu tenho terreno natural, mesmo com toda essa vegetação sobre, eu consigo levantar o terreno natural. Então, esse é... Aí posso montá-lo com diversas câmeras, né? Dependendo do tipo de trabalho que precisa ser feito. No caso que está mostrando com uma RGB, com uma câmera termal, uma hiperespectral, enfim. Uma outra ferramenta que eu gostaria de mostrar é uma ferramenta mais recente, né? Que é esse Alpha Air 450, que vem montado numa aeronave nova da DJI, né? Numa 3300, mas não quer dizer que ele tenha que ser montado apenas nessa aeronave, né? Pode ser montado em outra aeronave, né? Não obrigatoriamente. Tá? Esse é um equipamento mais simples, de mais fácil operação, né? Basicamente, para fazer o levantamento com esse LiDAR, você praticamente liga o equipamento e ele faz o self-test e já está liberado, né? Aí o restante é a questão da aeronave, que você tem que verificar. Em termos de capacidade, é um equipamento que tem uma precisão não tão boa quanto o outro, né? Mas que serve para fazer uma série de levantamentos que você eventualmente tenha necessidade. Ele já vem montado com uma Alpha 5100, né? E vem montado também com a IMU interno, né? Que é o que faz a medição da trajetória, né? Da atitude da aeronave e da trajetória que a aeronave está seguindo. O que é interessante é que esse LiDAR ele tem 70 graus de cobertura de field of view, né, de campo de visão, transversalmente à linha de voo, e ele tem 4,5 no sentido da linha de voo. Isso permite que ele não faça só o levantamento nadir, só o levantamento para baixo. Ele consegue medir para frente e para trás. Então eu consigo iniciar o levantamento de um objeto vertical que está chegando na linha de voo, né, chegando na transversal do voo, e também um objeto vertical que saiu para trás da transversal do voo. Né? Então eu consigo fazer isso. E outra característica é um equipamento de 3 retornos, 720 mil pontos por segundo. O outro equipamento tem 5 retornos, esse tem 3 retornos. O que é o retorno? O retorno é o seguinte: de cada pulso emitido, ele recupera 3 informações de coordenadas. E como que é isso? Depende de onde aquele pulso tocou, em que objeto aquele pulso tocou.
É como se eu tivesse com uma lanterna, né? Ligo a lanterna e aponto, por exemplo, para uma região com mata, aquele flash da lanterna vai pegar em várias coisas. E, eventualmente, alguém que está lá no fundo da mata vai ver aquele clarão, certo? Vai ver aquele pontinho de luz. Então, é exatamente isso que é o retorno. Então, o retorno vai tocando em algumas coisas ao longo da sua emissão e, em algum momento, ele toca lá no solo, né? Então, o scanner recupera todas essas informações. Aquele anterior, 5, e esse recupera 3. Aqui tem um pequeno vídeo mostrando um pouquinho. Então, o equipamento realmente é como esse, né? Assim, pequeno, simples. Ele tem como payload 1 kg, né? Já montado com câmera e tudo, né? Já está com a sua IMU lá dentro. Ele, para fazer a medição, ele não usa o GPS ele usa o GPS próprio, né? Que é a torrezinha que está lá do lado. Aí pode ser montado em outros drones. Aí está mostrando num drone, num BB4 da própria CHC, mas esse drone não tem no Brasil, mas você pode montar em qualquer outra aeronave. É só fazer as conexões. Ele não depende de alimentação da aeronave, nem depende de nenhuma eletrônica da aeronave. Basta ter o suporte para conectar. E aí você consegue fazer o levantamento de infraestruturas, né? No caso aqui, mostrando aqui um pouquinho de transmissão, mas só para a gente ter como exemplo. É um equipamento simples de usar. Esse Matrix 300 é uma aeronave boa de voar, né? Fácil de voar. Enfim, mostrando um pouquinho de resultado da nuvem de pontos desse tipo de equipamento. Uma vez coletada a parte no campo, né? Coletado toda a nuvem de pontos no campo, aí tem um software de processamento que vai fazer o processamento da trajetória e consequentemente, depois, o processamento da nuvem de pontos, gerando a nuvem de pontos geral daquela área que foi levantada. Pode ser um terreno natural, pode ser um site em construção, pode ser linha de transmissão, pode ser torre de telecomunicação, enfim, né? Qualquer infraestrutura que seja necessária. A parte de processamento é bastante simples dessa ferramenta, né? Comparado com outros softwares que eu conheço de processamento de trajetória a partir de IMU, realmente esse software da CHC é bastante simplificado. Bom, e aí em termos para a gente fechar, em termos de aplicação, né? Então, assim, LiDAR se aplica em várias coisas, né? E aqui tem alguns exemplos, né? Como usando ele no drone. Só um exemplo, assim, só para a gente ter aquela ideia do retorno, né? Então, imagina que eu tenho que fazer uma infraestrutura nessa área aqui, né? Isso aqui é um greenfield e eu vou construir alguma coisa aqui. E eu preciso da topografia que está no fundo aqui dessa mata. Então, se eu faço o levantamento convencional topográfico, perfeito, né? Vou lá, faço picada e tal. Se eu faço o levantamento com aerofotogrametria, eu não vou ter a topografia de baixo, na verdade eu vou ter o MDS em cima. LiDAR permite com que eu consiga a topografia que tem de baixo. Ok? E como eu estou levantando com vários retornos, eu posso não só ter a topografia de baixo, mas eu tenho o topo das árvores e posso ter a própria biomassa que está ali instalada. Okay? Num único levantamento com LiDAR, a gente consegue tudo isso. Tem alguns exemplos de levantamento, né? Por exemplo, uma área de 150 hectares, 2 horas de voo, né? Na verdade, 2 horas de operação, não 2 horas voando, né? 2 horas de operação, densidade geral de 30 pontos por metro quadrado. Só para você ver como é que fica a vegetação e o solo. O que está em azul é o solo, o que está em verde é a vegetação. Um outro exemplo do levantamento de obra de arte, né? Então, foi voado do lado da ponte, tanto de um lado quanto do outro, e se gerou a nuvem de pontos. E aí depois, consequentemente, geraram o modelo 3D. Um outro exemplo, né? A área degradada, que eu precisava verificar como é que está a topografia. Um outro exemplo aí de levantamento.
e um exemplo aí mais voltado para a área de efetivas de infraestrutura. O que é bacana com isso é que, se eu quisesse saber, né, bom, altura, se tem torção, né, se tem inclinação, eu consigo fazer a partir da nuvem de pontos. E para a gente fechar, né, só mostrando aí, né, LiDAR está cada vez mais presente. Cada vez ele torna o levantamento de campo mais rápido e mais fácil. Isso tem impacto direto no custo, que cada vez mais, por aplicar bem a tecnologia, eu reduzo o custo de levantamento de campo. Hoje, em várias atividades de levantamento que envolve topografia, você aplicar LiDAR acaba sendo mais barato do que fazer levantamento com topografia convencional para produzir os mesmos produtos. Se você parar para pensar que com LiDAR você produz muitos outros produtos, então, de fato, o LiDAR é muito mais barato do que aplicar topografia convencional. Aqui é um exemplo bem básico, mas que acho que dá essa ideia, né? Então, tem toda essa infraestrutura aqui, né? Foi feito um levantamento externo com 58 posições com laser scanner terrestre em 100 minutos de levantamento. Foi feito um levantamento da parte alta, né, que não dava para ver do solo, com uma aeronave, no caso aqui é uma aeronave que não tem no Brasil, mas só para a gente ver que é um drone, né? Com 6 faixas de voo em 6 minutos, né? Levou 20 minutos de processamento de dados depois para fazer o levantamento do topo. Depois foi feita a junção dos dados, tá? E aí eu tenho a nuvem de pontos geral de toda aquela área em menos de um dia de trabalho, já referenciada, pronta para ir para um AutoCAD, para um Revit, para um Civil, para um MicroStation, para desenvolver o projeto que for. Então, você vê, assim, às vezes a gente discute, pô, mas o scanner não é barato. De fato, não é barato. Mas se você colocar o custo da depreciação ou o custo do aluguel do scanner, profissional, deslocamento, todos os detalhes, se você montar uma DFP, né, uma demonstração de informação de preço, de um processo e do outro processo, você vai ver com laser scanner, mesmo você pagando aluguel e tudo, acaba sendo mais barato. E você tem uma produção de informação, né, que você não tem nunca numa topografia convencional, né? Se eu fosse fazer o levantamento de toda essa infraestrutura, com esse nível de detalhe usando topografia convencional, é inviável, né? Bom, essa é a minha apresentação, gente. Abrindo então para perguntas, Eduardo, né, se puder. Aí vou ligar minha tela aqui. Ok? Beleza. Teixeira, você tem aquela tela com os contatos para... Sim. Tenho sim. Para facilitar para o pessoal? Com certeza, está aqui no final. Maravilha. Aí a minha colinha também eu já copio aí e coloco no chat para o pessoal. Legal, o pessoal gostou aí da apresentação. Chegaram algumas perguntas no YouTube e também aqui. Tem uma pergunta sobre o seguinte, já que a gente está falando de telecomunicações, se tem alguma diferença no levantamento, levando em conta que alguma interferência das torres, se precisa, tanto o levantamento com equipamento fixo, né, quanto com drones. Tá, então vamos lá, gente. Vou falar do equipamento fixo, equipamento lá no solo. No laser scanner, você não vai ter interferência no processo de fazer o levantamento. Você pode ter interferência, sim. Você está usando o celular, a conexão celular com laser scanner, você está usando Wi-Fi, e aí pode ser que, se seu equipamento que você está levantando está transmitindo numa frequência próxima, ou está uma potência grande, você pode ter uma interferência ali, mas não no equipamento sim. Agora, tiver campo eletromagnético muito forte, aí pode interferir, ok? E no caso de drones? No caso de drones é mais complicado, porque o que acontece? Você tem a gyro do drone, né, a bússola do drone, que ela é muito sensível. Então aí você tem que usar uma ferramenta que tem aquele recurso de RTK, não RTK para posicionamento preciso de topografia, mas RTK para
matar gyro e dar o direcionamento com o RTK, e aí você consegue fazer o voo. E aí você também não precisa estar dentro da instalação, né? Você vai fazer um voo fora, né? Então, aí talvez o Fabrício vai mostrar bastante disso, porque ele vai falar bastante de inspeção, né? Então, vai mostrar bastante isso. Legal. E chegou uma pergunta também, você comentou, né, sobre os benefícios do laser scanner, tem uma pergunta sobre se tem como quantificar esse ganho do laser scanner em relação à topografia tradicional. Participe do curso em abril, maio? Maio, o Mundo Japonês vai ser em maio. Participe do curso em maio. Lá eu vou mostrar tudo no detalhe. Né? Fazer isso. Agora, claro, estou falando, participe do curso, mas se você quiser trocar ideia, tem meus dados. Será um prazer contribuir dentro do seu ambiente, dentro do seu tipo de projeto, como é que pode aplicar laser scanner, quais são os custos do laser scanner, e aí você pode comparar com os seus custos do seu processo convencional. Eu falo que eu tenho tido inúmeras experiências. Posso até citar uma que não é na área de telecomunicações, mas que faz um paralelo. Então, um exemplo que eu tenho usado várias vezes, né? Tem um cliente que ganhou um contrato para fazer 450 km de levantamento de via urbana, ia fazer com topografia convencional, como sempre é. Eu falei para ele, testa laser scanner, LiDAR vai ser mais barato, será mais barato e você vai entregar muito mais rápido um produto melhor. Não, isso é complicado, é muito caro? Não, caro é, mas caro depende. Vamos testar. Eu fui lá, fiz um exemplo com ele, em 1 hora fez um levantamento de 2 km de via. Ele não acreditou. Eu falei, não, vamos lá no seu hotel, processamos os dados, está aqui, ó. Esse é o produto que você precisa entregar para o seu cliente? É mais ou menos isso. Aí ele fez, em 40 dias, 540 quilômetros. Encurtou o contrato dele em 4 meses. Era um contrato de 6 meses, encurtou para 2. E aí ganhou, reduziu o custo, antecipou receita, produziu um produto melhor, ganhou o cliente, assim sucessivamente. Eu acho que esse tipo de situação acontece em diversos mercados, em diversos tipos de projetos. Só a questão de parar, avaliar a tecnologia e como é que aplicar ela. E aí será um prazer compartilhar. Quem quiser pode me mandar aí no Zap, no e-mail, lá no meu Insta. Será um prazer a gente trocar ideia e compartilhar um pouquinho da experiência. Bacana. E uma pergunta que tem também sobre o impacto do 5G, se vai ter impacto na nossa área de geotecnologias e drones aí para levantamentos. A gente sabe que eu não entendo direito, né, mas eu já ouvi que algumas antenas de 5G têm umas dimensões assim bem pequenas mesmo, né? Então não é igual era antigamente, né? E eu tenho uma história pessoal, né? Eu, quando teve a privatização das teles e aí começou a chegar o celular com tudo, eu fiz muito levantamento para uma empresa que a gente fazia levantamento das áreas externas dos edifícios, na parte de cima, né? Onde dava para colocar antena. E num outro escritório que eu trabalhava também, a gente fazia só a base de concreto, que era, a gente recebia o projeto das torres, e aí fazia, em função da sondagem do terreno, a gente fazia a base de concreto. Então, ganhei muito dinheiro nessa entrada do celular. Agora, eu quero saber se com o 5G vai ter algum impacto também no nosso setor. Pois é, Eduardo, essa é uma resposta que eu não sei dar. Isso é uma coisa que a gente tem que pesquisar. Não sei se o Fabrício tem mais informação, pode até contribuir nessa resposta aí depois. É porque as antenas são menores, né? Então, talvez não precise de tanto levantamento como as anteriores. Exatamente. Beleza, vou deixar a pergunta para o Fabrício, então, também, para o final da apresentação dele. E, Teixeira, eu queria, então, agradecer pela sua participação, agradecer pela a realização desse evento e pedir as suas considerações finais. Pois, gente, como consideração final, que eu falaria o seguinte: sempre invisto em tecnologia. Essa é a máxima que a gente vive nessa sociedade já fazem décadas. Né? Tecnologia não é uma solução para todas as coisas, né? Não é só ter, não, mas sempre vale, né, investigar, pensar, né, e avaliar a aplicação. E é isso. E eu estou, como eu falei, estou à disposição para quem quiser discutir e trocar uma ideia.
Tem um pessoal que perguntou o seguinte, não sei se você vai saber também, Teixeira, mas é sobre a Black Week da CPE, que agora já terminou, né? Mas se alguém quiser, o pessoal perguntou sobre as promoções, né? Entra em contato com você mesmo ou entra em contato lá com o pessoal Pode falar comigo ou com, na verdade, qualquer vendedor, mas a CPE deu uma estendida na Black Week, né? Vai até amanhã, sexta-feira. Era na semana passada, falei, não, mas então vamos estender, tá? Eu imaginei que fosse estender um pouquinho mesmo, por isso que eu vai até amanhã. fiz então, questão de... para quem está, mas pode me chamar, será um prazer poder atender aí. Para quem está assistindo aqui no Webinar Jam, só lembrando que os contatos do Teixeira estão na tela e estão no chat também. Para quem está assistindo no YouTube, está nessa barra lateral aí no chat. Beleza? Valeu, Teixeira. Obrigado mais uma vez. Um abraço. Obrigado a vocês. Até mais. Bom, pessoal, eu convido... Beleza? O Fabrício já está aí. Bem-vindo, Fabrício. Tudo bem? Olá, Eduardo. Tudo bom? Me escutam bem? Beleza, a gente está escutando bem. Queria agradecer aí pela sua presença, aí, sua participação conosco. Obrigado pela parceria da Horus. Agora é Horus Smart Detections, né? Talvez você vai explicar um pouquinho melhor, né, sobre isso também. E a palestra do Fabrício será sobre drones na telecomunicação, auditoria, monitoramento e fiscalização de ativos e sites. Fabrício, quando você quiser, fica à vontade aí, e o teu tempo aí é de mais ou menos 45 minutos. Aí a gente, no final da tua apresentação, direciona aí as perguntas. Tá ótimo, Eduardo. Muito obrigado. Eu acabei de compartilhar minha tela. Quando começar a aparecer aí para todos, por favor, me avise. Tá tudo ok. Eu acho que está com um pouco de delay. Tá tudo ok. A gente está vendo a tela drones na telecomunicação. Se tiver qualquer travamento, qualquer probleminha com o seu áudio, Fabrício, eu abro aqui o meu microfone e te aviso. Tá ótimo, combinado. Bom, primeiro, muito obrigado, Eduardo, pelo convite, por participar desse webinar hoje, né? Para nós é sempre uma satisfação poder conversar sobre a tecnologia que nós desenvolvemos. Eu também gostaria de dar os parabéns ao Teixeira, que acabou de expor a tecnologia da CPE, né? Sinceramente, acho essa tecnologia de laser scan fascinante. E ver um profissional explicando e mostrando as possibilidades dessa tecnologia, da aplicação dela, é sempre, de fato, muito legal, né? É um negócio que está crescendo e que se atualiza praticamente todo mês. Bom, e antes de começar, é claro, boa tarde a todos que estão nos escutando. É uma satisfação conversar com todos e mostrar um pouco da nossa tecnologia. O que eu vou mostrar aqui hoje é basicamente um sistema que foi desenvolvido pela Horus para monitoramento em telecom. É um pouco diferente do processo que o Teixeira acabou de falar agora. Nesse nosso caso, nós estamos aplicando o drone especificamente para monitorar ativos de telecom, que nesse caso são torres de telefonia. Porém, brevemente, antes de começar a já falar do sistema e da tecnologia, acho que vale elucidar o que é a Horus, né, e por que nós temos uma solução em tecnologia. A Horus desenvolve tecnologia em aeronaves não tripuladas e inteligência artificial já há alguns anos, mais ou menos cerca de 7 ou 8 anos que a empresa aplica o seu know-how nesse tipo de desenvolvimento tecnológico. E nós desenvolvemos uma série de soluções, claro, usando drones e usando inteligência artificial para monitorar ativos. Esses ativos podem ser, por exemplo, ativos em mineração, que é um pátio de minério, ativos em energia, como, por exemplo, parques solares e linhas de transmissão. E, é claro, nós não poderíamos deixar de fora desses nossos desenvolvimentos tecnológicos o setor de telecomunicação, que é um setor aí em franca e contínua expansão. Então, olhando, né, a problemática, as diversas problemáticas que se existe em telecom, nós terminamos adotando uma das maiores, que é o monitoramento, né, como inspecionar uma torre de telefonia de celular, que é um tipo de ativo extremamente importante para a telefonia móvel, né, ou seja, para as teles. É um tipo de ativo extremamente numeroso, né? Quantas torres de celular existem aí em cada uma das cidades. E, além de ser numeroso, é um tipo de ativo que tem muita tecnologia, digamos assim, pendurada nele, né? Então, é um ativo, de certa forma, extremamente importante para a operação
de uma empresa de telefonia. Então, olhando, né, essa problemática, nós começamos a avaliar como que o problema era resolvido atualmente, né, e o que nós poderíamos fazer. Ou seja, o primeiro ponto, acho que se daria para se elucidar aqui é o seguinte: uma empresa de telecom, a Vivo, por exemplo, a Vivo tem cerca de 24 mil torres de telefonia espalhadas pelo Brasil inteiro. Ou seja, todas as cidades do Brasil têm lá pelo menos uma torre da Vivo, né? Como que você monitora isso tudo? Como que a Vivo faz para monitorar isso tudo, né? Como que ela atualiza esse parque de ativos continuamente, né? Como que ela sabe quais são os equipamentos que estão lá naquele ativo, né? Que estão pendurados naquele ativo, tá? Daí que cabe um breve parênteses, acho, para a gente entender como que esse mercado funciona e por que os drones são tão importantes nesse mercado nesse momento. É o seguinte: de uma maneira geral, a Vivo, a Claro, a TIM, eles não são donos das torres de telefonia celular. Eles alugam essas torres. E, geralmente, eles alugam de empresas detentoras, como, por exemplo, American Tower, Highline, QNC, entre outras. Tá? Então, basicamente, e como que o aluguel é discutido, né? É baseado em, a grosso modo, quantos equipamentos, qual que é a faixa de utilização, como que você vai utilizar o meu espaço na minha torre de telecomunicação. Então, a Vivo lá vai pagar um aluguel, por exemplo, de acordo com a quantidade de equipamentos, de antenas, né, que eles têm, que eles precisam colocar pendurados naquela estrutura metálica que é a torre de telefonia celular. Obviamente que, com o passar dos anos, esses equipamentos eles vão sendo atualizados, né? O equipamento estraga, é substituído, ou ele é substituído por um equipamento mais moderno, ou como agora há pouco, né, o Eduardo e o Teixeira estavam citando, entra uma nova linha de tecnologia, né? Como há pouco tempo alguns anos atrás entrou o 4G, agora está entrando o 5G, então tem que atualizar essa estrutura para colocar novos equipamentos lá pendurados. Daí é que está posto o desafio, né? Como que a Vivo faz isso, né? 24 mil torres espalhadas pelo Brasil inteiro, a Claro, algo nessa ordem também, 24, 25 mil torres espalhadas pelo Brasil inteiro. A matriz de torres no Brasil são cerca de 100 mil torres de telefonia espalhadas aí, usadas por todas as companhias de telecom. Nós entendemos que, atualmente, né, as inspeções, elas são feitas por escalada. Um técnico de telecom vai lá, sobe, escala a torre, categoriza lá todos os equipamentos que estão dispostos e assim que eles atualizam esses ativos. Só que isso, obviamente, é uma operação bastante difícil de ser feita e demorada, e esse é o motivo pelo qual muitas torres de telecomunicação, às vezes, ficam cerca de 10 ou 8 anos sem ter atualização, de fato, nos equipamentos que estão, né, pendurados e sem atualização contratual. E isso gera prejuízo para todo mundo que utiliza essas estruturas. Então, pensando nisso, nós começamos a nos movimentar para tentar tornar esse processo de inspeção um pouco mais inteligente, usando a tecnologia que nós, da Horus, temos aí uma certa expertise há alguns anos, né, que é a tecnologia de drone. Foi assim que nós desenvolvemos, então, um sistema que é um conjunto de serviços, na verdade, que basicamente consegue monitorar e atualizar esses ativos, né, que são as torres de telefonia, de uma forma bastante prática e bastante inteligente. Tá? Basicamente, o que nós fizemos é nós desenvolvemos um protocolo de monitoramento com drones, né? Pode ser com um drone simples, um Phantom, uma Mavic Pro, não requer uma tecnologia embarcada de forma muito significativa, basta uma câmera RGB. Nós temos um protocolo de programação de voo por app, aplicativo de celular, que basicamente consegue fazer ali uma rota automatizada de voo em torno de uma torre e consegue coletar uma série de imagens e vídeos dessa estrutura que permitem com que os nossos softwares, né, a gente passa por uma etapa intermediária, que é um sistema em nuvem, essa coleta de informações permite que o nosso sistema em nuvem consiga avaliar todos os equipamentos que estão ali dispostos, né, numa torre de telefonia celular. Então, esse sistema deixa tudo categorizado, todos os equipamentos categorizados, e, por fim, numa terceira e última etapa do processo, engenheiros de telecom
geram relatórios analíticos, né, que basicamente descrevem como que a estrutura metálica está no momento atual, né, no momento que foi feita essa inspeção com o drone. E isso faz, então, com que tanto as detentoras, que são as donas das estruturas, né, como a American Tower, por exemplo, ou as telecoms, como a Vivo, saibam exatamente quais são lá os equipamentos que estão dispostos e se a tarifação, né, o contrato de aluguel que está sendo pago pelo uso daquela estrutura está de fato correto, né? Além disso, permite que outras informações sejam avaliadas, como necessidade de alguma manutenção preditiva ou se tem espaço, digamos assim, já até respondendo um pouco uma pergunta do Eduardo, né, se tem espaço disponível para instalação de outras antenas, como, por exemplo, antenas e equipamentos do 5G. Então, esse é um processo bastante interessante e que faz com que a gente consiga monitorar de forma inteligente e escalável esses ativos espalhados pelo Brasil inteiro. Eu separei aqui brevemente um workflow, né, do processo para que vocês entendam como é prático, né, como é relativamente simples fazer esse processo de fim a fim. O primeiro ponto, e daí talvez foi o ponto aí mais pulo do gato, digamos assim, no sentido de como fazer a operação ser escalável, foi o seguinte: a Horus, como empresa, ela não faz as inspeções em campo. Nós usamos hoje uma rede de operadores, entendam como se fosse um Uber de serviço de drone, tá? Para fazer esses monitoramentos em campo. Então, nós temos contratos ativos lá com as telecoms, né, com Claro, com TIM, com Vivo, com detentoras, e nós disparamos ordens de serviço que são expostas para operadores e, é claro, para os operadores mais próximos, né, de uma determinada região onde aquele parque de torre está, para ser inspecionados. Hoje, nossa rede conta com mais de 1.000 operadores. Todos eles recebem o processo de como os voos têm que ser feitos, qual o processo que tem que ser usado para fazer o monitoramento, obviamente, né? E é uma rede com um processo contínuo, né? Ou seja, hoje qualquer pessoa no Brasil que queira fazer parte dessa rede, receber serviços de telecom, pode se inscrever no nosso sistema, entra no nosso site, se inscreve, e você está apto a receber as demandas que estiverem mais próximas da sua localidade. Então, usando essa rede de operadores, é que a Horus hoje consegue fornecer esse sistema de monitoramento contínuo em todo o Brasil. Em qualquer cidade brasileira, nós conseguimos hoje fazer coletas e voos com drones de monitoramento para telecom. Tá? Então, o primeiro ponto desse workflow é essa rede, ou seja, nós vamos disparar ordens e esses operadores fazem essas operações. Daqui a pouco eu explico melhor aí como que funciona cada uma dessas operações. Num passo 2, esses operadores, depois que fazem, né, todo o processo, digamos assim, ali de inspeção, sobem os dados para o nosso sistema, um sistema em nuvem. Então, você acessa um navegador web, um link especial, e manda os dados para a nuvem. Esses dados lá na nuvem são compilados, né, e se unem a dados que são do cliente, né, da telecom, dados de projeto, informações que já se tinha anteriormente daquela estrutura que a gente está monitorando, né, a torre de telefonia. Num terceiro momento, todos esses dados, depois de compilados e organizados pela inteligência artificial, né, já com as categorizações de equipamentos, faixas de utilização, etc., entre outras informações, eles passam por um processo de desenvolvimento de relatórios, onde uma equipe de engenheiros de telecom valida as informações, né, dá o confere final, informa, faz alguns cálculos analíticos, informando alguns detalhes da estrutura, e aí faz a assinatura, né, como é um documento, vai assinado ali por um responsável técnico, com CREA e tudo mais. Então, ou seja, ali sai um relatório com a assinatura de um técnico responsável, atestando a real condição da estrutura naquele momento, né, e todos os respectivos equipamentos que estão alocados naquela estrutura metálica. Esses dados todos ficam armazenados em nuvem e então servem num quarto e último passo para um resultado analítico, né, que é, de fato, a informação mais importante de todos. Ou seja, o cliente, né, a empresa de telecom ou a empresa que fornece
alocação nas torres de telefonia, passa a ter uma informação gerencial de quantas torres estão com defasagem em aluguel, qual é a quantidade de equipamentos alocado, quantas operadoras estão usando, onde que tem torre com espaço disponível, entre outras informações. Tudo isso fica tabulado, fica disponível num grande dashboard online que o cliente passa a ter acesso. Tá? Então, para a gente entender esses passos aí com um pouco mais de clareza, claro que depois a gente pode elucidar com algum questionamento, alguma dúvida que tenha, mas aqui eu separei uma tela para cada um para a gente entender um pouco melhor. Primeiro ponto, tá? Vamos imaginar uma situação hipotética, depois vou mostrar um case para vocês por meio de um vídeo da Vivo, então eu vou usar a Vivo aqui como exemplo, tá? A Vivo lança para a Horus lá inspeção em 1000 torres de telefonia celular, tá? Espalhados pelo Brasil inteiro. Não tem requisito de cidade, eles escolhem onde eles querem e simplesmente informam a Horus onde que eles querem os monitoramentos. Essas torres, elas vão para o nosso sistema, que separa, categoriza por georreferenciamento e lança essas informações todas para a nossa equipe de operadores. Então, se você é cadastrado como operador, você vai receber a demanda lá, próximo da sua cidade, né, que tem 10, que tem 15, que tem 20 torres de telefonia para serem inspecionadas, né? Você informa, recebe a georreferência e tudo mais. O operador que estiver mais próximo, mais uma disponibilidade mais rápida de fazer o serviço, então recebe a incumbência, ele vai ter o protocolo de operação, né? Tem lá o app que se usa, qual que é a rotina, quais são os passos que ele tem que setar e como tem que ser feito, né? Tem órbitas circulares, tem órbitas elípticas, tem voo que sobe e desce, tem parte que grava vídeo, tem parte que tira foto. Tem uma série ali de detalhes que a nossa equipe técnica ensina, né, mostra o operador como fazer. E mais uma vez saliento, né, qualquer pessoa hoje que tenha um drone, uma VIC, um Phantom, qualquer drone mais simples que seja, que tenha uma câmera RGB de qualidade, né, pode fazer essa operação, pode se cadastrar na nossa rede para fazer esse tipo de operação. Então, feito isso, o operador vai lá, faz a tarefa. Um voo em torno de uma estrutura metálica, ele dura cerca de 25 a 30 minutos. Tá? Depende um pouco do tamanho da estrutura, mas o protocolo de operação completo gera mais ou menos esse tempo. Tá? Não muito mais, não muito menos que isso. Feito isso, ele tem um login onde ele vai lá e informa e repassa, né, todo o dado que ele coletou com o drone, ele descarrega do cartão de memórias no nosso sistema. Então, a gente vai receber lá uma bateria de fotos, uma bateria de vídeos, que é o material, digamos assim, que a nossa inteligência artificial vai usar para fazer uma filtragem inicial e que vai ser depois fruto, né, ferramenta para que a nossa equipe de telecom faça os relatórios gerenciais. Então, feito esse voo, né, feito essa ordem de serviço, o sistema passa a ler todos os arquivos, todas as informações que foram coletadas, tá? Angulação de foto, azimuth da antena, a gente consegue pré-classificar os equipamentos, é feita uma análise de área de solo, além disso, e essa imagem que está aparecendo na tela para vocês aí, esse computador com vários pins, é a imagem do sistema real, tá? Como é uma plataforma web, né? Então, nesse momento, todos os dados sobem para essa plataforma web, cada pin daquele ali coloridinho é uma torre de telecom que está sendo, que foi ou que vai ser monitorada, né? A cor ali do pin explica se ele já foi monitorado, se ele está em agendamento, como é que está. Quando você clica em um pin desses, você abre uma janela maior, que é essa janela que está aberta aí na parte central da tela, e nessa janela você vai ter acesso aos dados do drone, as fotos, as imagens que o drone coletou. Geralmente aí são cerca de 200 a 300 imagens em cada estrutura, tá? A gente coloca nessa janela o dado de projeto, né? O projeto, o desenho da torre, inspeções antigas, qualquer tipo de documentação que o cliente tenha e que precise, que ele entenda como um histórico importante, fica armazenado aí também. E os relatórios gerenciais que vão ser feitos no próximo passo também ficam armazenados aqui também. Então, é um grande repositório de informação, né, que serve para que as equipes de engenharia das telecoms consigam acessar em um único lugar qualquer informação sobre qualquer torre de telefonia no Brasil inteiro. Tá? Então, nesse passo 2 aí, que é onde o operador de drone já fez a operação, ele descarrega os dados no sistema, são descarregados também os dados que vêm de projeto
do cliente, né, da detentora ou da empresa de telecom, e fica armazenado aqui. Um sistema de inteligência artificial faz uma varredura inicial nesses dados, deixa tudo categorizado, catalogado, quais são os equipamentos, as faixas de utilização, as alturas, quais são as operadoras, né, que existem em cada estrutura, claro, TIM, Oi, ele consegue descrever e determinar tudo isso. Tá? E num terceiro passo, entra em cena o recurso humano, né? Então a gente coloca, nós temos uma equipe de engenharia de telecom que faz uma leitura dessas informações todas para transformar esse dado que foi coletado e atualizado em relatórios gerenciais, né? Relatórios que, de fato, vão ser usados nas equipes de engenharia, mas que também vão transmitir todas as informações em forma de dados, de informações, de relatórios gerenciais, né? Então, como a gente trabalha com um nível massivo de muitos dados, né? Imagina, cada estrutura de telecomunicação, né, uma torre de telecomunicação, cada operadora vai ter ali cerca de 12 a 15 equipamentos pendurados. Uma estrutura tem em média de 2 a 3 operadoras que usam a estrutura. Então você está falando que cada torre de telecomunicação vai ter na ordem de 40, de 30 a 50 equipamentos pendurados. Tá? Então é muito equipamento para ser lido, esses equipamentos têm que ser calculados a área, todas as dimensões, né, comprimento, largura, espessura, para que calcule-se a área. Com a área a gente consegue calcular uma coisa que a gente chama de área de exposição ao vento, e isso de fato remete o principal valor aí que é usado no cálculo de aluguel, né, que é a força que esse equipamento vai fazer sobre a estrutura metálica da torre. Então, são muitas informações que têm que ser varridas e atualizadas para que, de fato, esse relatório tenha valor e consiga cumprir com o seu trabalho. Então, por isso, a gente começa fazendo uma grande filtragem de dados com inteligência artificial e, no final, como ele tem que ser assinado pelo responsável técnico, né, essas pessoas fazem uma conferência final e daí gira esse relatório em miniatura que vocês estão vendo aí, um em cada lado da tela, né, são 2 relatórios de partes diferentes, mas eles basicamente mostram a mesma coisa, e esse relatório deve ser assinado por um responsável técnico. O que eu estou mostrando para vocês é que eu separei essas 2 páginas, né? Acho que vocês não vão conseguir enxergar direito o que está escrito ali, mas basicamente o relatório que está à esquerda da tela é um relatório que está mostrando o que tem de equipamento pendurado na estrutura. É um relatório padrão de telecom. Quem faz inspeção por escalada faz um relatório muito similar a esse. No relatório do lado direito, é um segundo desmembramento desse relatório, que é uma comparação que nós fizemos com um relatório ou com uma informação preliminar. Então, por exemplo, se foi inspecionada uma torre de telefonia nessa semana, na segunda-feira, por exemplo, a gente consegue comparar essa informação com uma inspeção que pode ter sido feita lá em 2020 ou em 2019. Nessa comparação, a gente consegue elucidar para o cliente quais foram as alterações, quantos equipamentos e quais foram os equipamentos que foram instalados ou desinstalados. Consequentemente, vai sair ali uma alteração no que a gente chama, então, de área de exposição ao vento, que é o dado geralmente usado aí para fazer o cálculo do contrato. Então, assim, a Vivo, por exemplo, consegue descobrir se o que ela está pagando de aluguel naquele momento é realmente condizente com o que ela tem de equipamentos lá no momento pendurados naquela estrutura. Essa que é o ponto que a gente quer chegar. Tá? E aí, num quarto momento, nós vamos para o relatório analítico, né? O relatório analítico, basicamente, todas essas informações que nós catalogamos, elas estão tabuladas num sistema online. E nós conseguimos separar cada um desses dados e transformá-los em dados gerenciais, ou seja, o cliente acessa nessa plataforma um dashboard, onde ele pode saber, por exemplo, numa determinada cidade, quantas torres de telefonia estão disponíveis, quantas torres disponíveis que têm espaço para ele colocar lá os equipamentos do 5G, ou quantas torres ele está pagando aluguel incorreto, entre outras informações. Basicamente, ele consegue fazer uma filtragem ali de qualquer tipo de dado que ele precise analisar. E isso, obviamente, vai ficar disponível, então, para as equipes de engenharia, que é quem navega nesse sistema, né, e quem recebe
esses dados. Então, o que a gente está fazendo aqui é um grande, perdoe-me o trocadilho, mas um grande Big Brother das torres de telefonia, porque isso fica sendo atualizado continuamente, né? Toda vez que a gente vai lá e faz um novo monitoramento, esse dado sobe e subscreve em cima do dado mais antigo, e você vai dando a capacidade aí para as empresas de telecom, daí de ter, de fato, esse dado mais preciso e mais atualizado possível dessa maneira. Certo? Deixa eu ir para a próxima tela. Bom, aqui eu vou citar para vocês o nosso primeiro cliente, né, e que de certa forma é o que usa o sistema há mais tempo. A Vivo começou a usar, nós começamos a desenvolver esse sistema para a Vivo lá em 2019, e isso entrou em funcionamento já no início de 2020, então já é um sistema que está já há um bom tempo acontecendo. Daqui a pouco eu vou, inclusive, pedir para o pessoal rodar um vídeo aqui que mostra esse case da Vivo, mas são basicamente 24 mil torres de telefonia celular que a gente está atualizando para a Vivo no Brasil inteiro. De repente, eu separei alguns dados importantes para a gente entender de fato quanto isso é importante, tá? O primeiro ponto aí é a redução de tempo, né? Então, uma inspeção com drone, ela é mais ou menos 90% mais rápida, né, do que uma inspeção de escalado. Inspeção de escalado, o sujeito ali, o técnico de telecom tem que subir na estrutura, com risco de vida, etc., e anotar um por um dos equipamentos que ele está inspecionando. Com o drone, a gente faz isso em cerca de, como falei já, cerca de 25 a 30 minutos, né? Então, é extremamente mais rápido, e com essa rede de operadores que nós desenvolvemos, é extremamente escalável, né? Então, não preciso deslocar um técnico de São Paulo para fazer um monitoramento lá no Amapá ou no Rio Grande do Sul. Não. Se tem um monitoramento em outra região, vai ser um técnico daquela região. Hoje nós temos operadores no Brasil inteiro. Segundo dado importante e, de certa forma, alarmante aí, é dado real, tá, pessoal? Não é estimado. Das estruturas que nós estamos inspecionando, pelo menos 75% delas têm divergências. Ou seja, não estão atualizadas. Não estão condizentes com o último dado de vistoria ou de projeto. Ou seja, tiveram modificações, tiveram equipamentos novos alocados ou equipamentos removidos. Então, isso mostra a defasagem, né? Se você está falando de um parque brasileiro com mais de 100 mil torres, a gente está falando aí que cerca de 75 mil estão com divergência, né? Estão desatualizados. É muita coisa para se, digamos assim, atualizar e melhorar. E por fim, e talvez o dado mais importante, que é o dado econômico, né? A Vivo estima uma economia de 20% em aluguéis de contrato. Tá? Essa economia de 20% para a Vivo representa algo na ordem de 400 milhões por ano. Ou seja, fazendo a atualização de 100% do parque da Vivo, ela estima economizar cerca de 400 milhões de reais por ano em aluguel, que é dinheiro que eles estão pagando a mais, né, pelo uso dessas estruturas. Então, mostra como, de fato, esses dados acho que mostram como é um mercado bastante importante, né? Agora, com a chegada do 5G, a gente tem mais desafios ainda em termos de quantidade de equipamentos e de antenas, e, de fato, é um mercado com cifras bastante significativas que justificam o emprego de tecnologia para resolver seus problemas, né? Então, acho que aqui talvez mostre para a gente o quão, de fato, é importante trabalhar e desenvolver alguma coisa nesse segmento de telecom. Eu acho que eu já falei, basicamente, os benefícios do sistema até aqui, né? Mas acho que cabe, a gente tem aí ainda cerca de 14 minutos, né? Eu vou deixar um tempinho ainda para as perguntas, mas acho que cabe aqui a gente chancelar bem esses benefícios, né? Então, primeiro benefício, de fato, um dos mais importantes, que não, de certa forma não ocorre até então, é o monitoramento contínuo, né? O monitoramento contínuo padronizado, né? Então, você não... Hoje, uma empresa de telecom, por exemplo, ela tem lá uma equipe que faz uma região oeste de São Paulo, tem outra equipe que faz a região sul, tem uma equipe que faz o sul de Minas Gerais, e assim vai. Então, ou seja, são regionalizados os processos. E, geralmente, o resultado e a forma de entrega de resultados tem diferença de um lugar para outro. Então, você conseguir padronizar
as informações, é bastante importante para esse tipo de cliente, porque você tem, né, uma divergência ali de informação muito grande no Brasil inteiro. Segundo ponto de benefício são ferramentas de análise e para se tomar decisões mais rápidas, né? Então você tem todos os dados ali nessa plataforma, traz todos os dados na palma da mão, digamos assim, né? Para que as equipes de engenharia consigam tomar as decisões. Um terceiro benefício importante é o fato de você trabalhar com detecção automatizada. Hoje seria impossível você conseguir atualizar um parque de 20, 24, 25 mil torres de forma manual, né? Sem ser automatizado. Você não conseguiria trabalhar com tanto dado assim, teria que usar talvez muito recurso humano, e isso inviabilizaria, muito provavelmente do ponto de vista financeiro, né, e até mesmo temporal, a realização da tarefa. Outro ponto importante, bom, nós desenvolvemos uma operação escalável, né, então hoje são mais de 1000 operadores, a nossa rede ela continua em contínuo desenvolvimento, então qualquer pessoa que queira fazer parte da rede de operadores está totalmente convidada a integrar o nosso time e receber demandas de inspeção, né? Deixo claro aqui que nós não repassamos apenas demandas em telecom, nós também temos protocolos de operação em mineração, em energia, entre outros segmentos, em cidades inteligentes também. Então, são operadores que recebem contínuas demandas de serviço para coletar dado em campo com o seu drone. Quinto ponto, a plataforma multicamadas, né? Então, com ampla possibilidade de integração de dados, nós integramos com dados do cliente, trazemos informação de vários ângulos possíveis, e isso tudo permite, então, que a gente trabalhe com os savings anuais, né, que são as economias em aluguel. Tá? Todo esse processo, né, na verdade, vira um grande banco de dados, e a gente integra esse banco de dados com clientes, com fornecedores, com todas as pessoas envolvidas nessa cadeia. Né? Então, esse talvez é um dos benefícios também da gente usar a nuvem, né, como a âncora aí de todas as nossas informações e processamento de dados. Finalizando aqui, finalizando a apresentação, na verdade, antes de finalizar, eu vou pedir para o Eduardo e para o Guilherme brevemente passarem um videozinho que mostra, então, de uma forma um pouco mais ilustrativa isso tudo que eu falei, que é o case da Vivo. É um videozinho curto, aí, 1 minuto e meio, acredito eu. Consegue passar, Eduardo? Eu preciso, acho que, parar de compartilhar minha tela aqui, certo? Oi, desculpa, Fabrício, cortou um pouquinho o teu áudio. Eu estou finalizando aqui, mas antes de abrir para as perguntas, eu passei foi para o Guilherme, eu acho, ali um vídeo, é um vídeo curto, 1 minuto e 30, 1 minuto e 40, que mostra um pouco disso tudo que eu falei de uma forma um pouco mais sintética e mais ilustrativa. Então, o Guilherme ficou de passar o vídeo para conseguir transmitir o áudio dele também. Eu preciso, acho que, parar de compartilhar minha tela aqui, certo? Só um minutinho que eu estou lançando ele aqui, pessoal. Okay. Em 2020, a Vivo chegou ao marco de 24 mil sites no Brasil, instalados em todos os estados do país. Junto a isso, veio um novo desafio: auditar e fiscalizar os ativos existentes nos 24 mil pontos, para combater possíveis divergências contratuais de locação. Os métodos tradicionais não convergem com as estratégias de modernização da Vivo. Falta de padrão, demora na obtenção dos dados e alto custo das operações. A busca por uma solução mais eficiente iniciava. Tudo começou na Wayra, Centro de Inovação da Telefônica, que apontou uma solução pioneira para este desafio: monitoramento com drones. A Horus, empresa especializada em soluções com drones, possui uma rede de mais de 500 pilotos de drones espalhados pelo Brasil e um sistema de inteligência integrado para armazenar os dados coletados. Drones, sistema em nuvem e relatório analítico dos dados. Quer saber como funciona? O operador da rede Horus faz o voo de inspeção no site indicado.
As imagens capturadas são processadas e armazenadas na Mapa, um sistema em nuvem que armazena toda a documentação relativa aos sites, criando um grande banco de dados seguro e eficiente para a gestão dos ativos. O laudo físico é entregue com imagens atualizadas para a realização do relatório analítico, gerando um saving expressivo com a correção dos contratos. Este é um sistema pioneiro em inspeção de sites, que tem como pilares a inovação e eficiência nos processos. E, além disso, trará ganhos estimados em 10% do valor do contrato de locação e em cerca de metade dos sites inventariados. Obrigado, Guilherme. Bom, da minha parte, Eduardo, era isso. Então, se houverem perguntas, alguma dúvida do pessoal, fico à disposição. E, é claro, agradeço a participação de todos e a oportunidade aí de mostrar um pouco da nossa tecnologia. Legal. Para mim deu uma pequena travadinha no vídeo aqui, mas eu acho que deu para ver bem, assim, o vídeo foi muito ilustrativo, assim, para exemplificar tudo que você comentou na sua apresentação, né, Fabrício? Fabrício, eu vou pedir só, se possível, que você compartilhe a tela para deixar o seu último slide que tem os contatos, que aí eu já aproveito e já coloco aqui para o pessoal no chat. Ótimo. Já estou compartilhando aqui, tá? Isso, beleza. Joia, obrigado. Chegou uma pergunta se a Horus consegue abranger inspeções em todo o Brasil. Você mostrou ali o mapa, né, no final, mas tem algum estado, algum cantinho do Brasil ali que não consiga atingir? Não tem. Na verdade, a gente tem bastante cuidado com relação a isso, porque entendemos que é de fato um ponto bastante importante do sistema de inspeções. Então, hoje nós desenvolvemos operadores em todo o Brasil. Basicamente, os nossos operadores conseguem cobrir qualquer local. Claro, né, não vamos falar de interiores da Amazônia, não é isso, né? Mas qualquer local relativamente povoado no Brasil com raio de 200 a 250 quilômetros de deslocamento. Então, a gente considera que qualquer local do Brasil pode ser monitorado pela nossa rede de operadores. Legal. Obrigado, Fabrício, pela resposta. E chegaram algumas perguntas aqui sobre formas de contato com a Horus, né? Talvez a gente tenha potenciais clientes assim que estejam interessados, né, nesse sistema, né, de fazer uma parceria com a Horus para implantar esse sistema, mas também tem pessoas interessadas em fazer parte dessa rede de prestadores de serviço. Como que funciona isso? Com quem que entra em contato? Se é com você mesmo? Bom, tem duas formas. Uma pode ser por meio do meu contato, que está aparecendo aí na tela, né? Tem o e-mail e o telefone, ou pode ser diretamente pelo nosso site, né? Pode colocar Horus Aeronaves, que vai ser direcionado pelo nosso domínio, né? Para quem conhece a empresa antigamente, ou pode ser diretamente no nosso nome atual, que é Horus.global. Digita lá Horus.global, vai cair no nosso site, ali você daí tem o ponto de contato onde pode se cadastrar, inclusive, como operador. Legal. E aí eu vou repetir um pouco a pergunta, mas você já respondeu uma parte, né, a questão do 5G, que vai ter uma grande demanda aí de levantamentos para ver nas torres atuais onde ainda pode ter espaço, né, por exemplo, para implantar 5G, mas também vai ter demanda para novos sites, né, novos locais. Sim, o 5G, na verdade, é um grande desafio para toda a cadeia de telecom, porque a gente está falando de um número bastante significativo de equipamentos, né, que vão ser instalados, né. Basicamente, quando você troca a tecnologia, você tem que instalar novos equipamentos condizentes com essa nova tecnologia. Por exemplo, hoje, quando você olha uma estrutura de telecom, você encontra lá equipamentos que eram do 3G, que ainda são usados, né? Tem equipamentos que são da linha 4G e agora vai ter equipamentos da linha 5G também. Então, existe aí o desafio de encontrar locais nas estruturas atuais que podem ser usados, né, para alocar os equipamentos do 5G,
Mas também, em alguns pontos, serão necessários a implementação de novas torres, né, novas estruturas metálicas. E daí é claro que isso abre um precedente bastante grande para as tarefas de inspeção, de implantação, né, e que envolve essa questão de tanto de monitoramento quanto questões topográficas propriamente dito, né. Por exemplo, se você vai instalar uma torre de telecomunicação, você tem que fazer lá uma avaliação de mais ou menos um raio de 500 a 1.000 metros, tá? Com todos os levantamentos topográficos daquela área de implantação. Legal. Bom, o pessoal pode aí ficar de olho que nesse setor aí vai ter uma grande demanda do trabalho nos próximos meses ou anos. Vai, com certeza. Legal. Fabrício, a gente praticamente... chegou mais uma pergunta aqui agora há pouco pelo YouTube. O Fernando pergunta qual o tipo de tratamento em cada foto adquirida por drone. Acho que ele está falando sobre isso, né? E se o tratamento é feito totalmente com inteligência artificial ou se tem alguma interferência humana? Não, é totalmente por inteligência artificial. As imagens que são coletadas hoje pelos drones são imagens com câmeras RGB, né? Ou seja, a câmera convencional ali do drone. É claro que existe na operação na operação do drone ali, do monitoramento, existem alguns detalhes, né, algumas angulações, são feitas várias imagens onde você pega o mesmo equipamento de vários ângulos diferentes, né, isso se dá pelas formas onde as direções do voo, né, em órbita e tudo mais, então tem uma rotina ali de tarefas para ser realizadas, mas basicamente são coletadas imagens simples em RGB e o sistema de inteligência artificial, depois que vai ler esses dados, é que faz todo o processo de varredura e de interpretação das informações, né, conseguindo distinguir, identificar e categorizar cada uma dessas informações. Então, o sistema, na verdade, ele foi desenvolvido para que um maior número possível de operadores pudessem fazer as implementações. A gente não queria desenvolver algo que requeresse um equipamento muito tecnológico ou muito caro e que poucas pessoas pudessem conseguir, de fato, fazer a operação de monitoramento. Era o contrário. A gente queria que muitas pessoas pudessem fazer o monitoramento para a gente poder ter, de fato, uma rede de operadores numerosas e que conseguissem cobrir o maior faixa de território possível, né? E que daí isso torna possível, de fato, toda a cadeia envolvida no sistema. Legal. Aproveitando, você respondeu e acabou chegando mais perguntas aqui. O Paulo perguntou se há necessidade de PC, né, de computador. Eu acredito que ele está perguntando para ser um operador, né, se ele precisa ter um computador para fazer um grande processamento de dados. Acredito que não, né, porque é só subir lá no sistema de vocês da nuvem. E o Ramon pergunta se você consegue gerar a lista com todos os componentes, equipamentos e materiais que compõem a torre automaticamente. E qual o valor médio de um produto final para um site? É uma pergunta um pouco difícil porque ela depende de vários fatores, né? Mas essas duas perguntas, que é em relação ao computador, né, para processamento de dados, e a lista de componentes de uma torre. Primeiro é o Paulo, depois é o Ramon, né? Isso? Isso. Então tá, bom. Paulo, não necessita de computador, tá? Se eu e o Eduardo entendemos bem, do ponto de vista de operação, de fazer a operação com drone, você não vai precisar processar dado nenhum. O dado ele é processado, ele é analisado em nuvem, e no nosso sistema. Então, basicamente, o que uma pessoa precisa para fazer a operação é ter um acesso à internet para enviar, para receber a ordem de serviço, primeiramente, né, obviamente, e depois para enviar as informações, né, ou seja, pegar aquele pacote de imagens que foram realizadas e enviar para o nosso sistema. Então, não necessita de computador, nada avançado dessa forma. Precisa de um drone, tá? Pode ser um Phantom, um Mavic 2 Pro, até um Mavic Mini também pode ser usado, tá? A pergunta do Ramon, de fato, o que você falou tem sentido, tá, Eduardo? É difícil explicar ou chegar a um parecer de valor, porque a operação depende muito do grau de escalabilidade, tá? Existem, por exemplo, detentoras que nos contratam. Detentoras é a empresa dona da estrutura metálica, tá? Existem detentoras que nos contratam para um número de inspeções muito pequena, por exemplo, 50 torres.
Isso, de fato, termina proporcionando um valor de inspeção bastante alto. Tá? Já existem outras empresas, como uma operadora, a Vivo, por exemplo, que nos contrata daí para operações muito maiores, 2.000, 3.000, 5.000 ativos para serem monitorados. Daí é claro que o preço diminui bastante. Não é a única escala envolvida, número de torres, mas também um pouco o tipo de informação que vai ser solicitado, né? Por exemplo, como eu falei ao longo da apresentação, né? O ativo pode ser atualizado, mas também tem a informação de que quais são os espaços disponíveis que podem ser fornecidos, e também tem a atualização, a informação sobre necessidade de manutenção preditiva. São escalas de informação que nós trabalhamos, e é claro que cada pacote de informação dessa vai ajudando na composição de valores. Então, no final das contas, existe uma série de variáveis que nós precisamos avaliar para fechar o preço final de um pacotão, assim, digamos assim, de monitoramento. Então, fica bem difícil realmente elucidar a resposta do Ramon falando um valor específico, tá? Não é um valor que foge muito do valor convencional de monitoramento tradicional, tá? Mas, de fato, a gente precisa, assim como o monitoramento tradicional por escalada, a gente precisa de alguns fatores para fazer a composição de preço. O Paulo complementou aqui a pergunta, e é interessante isso, que quando a gente faz mapeamento, a gente sempre pensa, né, em necessidade de pontos de apoio em campo e pontos de controle. Ele pergunta para um caso, nesse caso, né, se precisa de pontos de controle GNSS, como que é feito o georreferenciamento, né, dessas estruturas. Não precisa de ponto de controle nesse caso, tá? Porque a gente não precisa avaliar nada ali em relação à estrutura com relação à precisão de geolocalização dela, tá? Então, o ponto de controle em si, nesse caso, é irrelevante. O que nós precisamos ali, de certa forma, é uma certa boa capacidade, uma precisão, digamos assim, né, na questão de medição de dimensões, tá? Para medir o tamanho dos equipamentos e tudo mais, mas isso não depende de pontos de controle, todos nós sabemos, né? Isso depende um pouco mais, depende da resolução, basicamente, da imagem. Então, nós trabalhamos ali com imagens com bastante resolução, né, que é basicamente proporcionado pela câmera do drone, não pelo ponto georreferenciado. Né? Legal. Bom, Fabrício, praticamente esgotamos as perguntas. Se o pessoal quiser enviar mais alguma, a gente teria mais 1 ou 2 minutos aí, mas eu queria agradecer muito aí pela parceria da Horus para a realização desse evento. Obrigado pelo seu tempo aí, Fabrício, para preparar a apresentação, fazer a palestra, responder aí a todas as perguntas. Agradecer ao Teixeira também, né, que vocês dois ficaram exatamente no tempo que a gente imaginava, né, um pouquinho mais que isso, o pessoal já começa a ficar cansado, né, começa a sair do evento, e a gente conseguiu aqui ficar exatamente no tempo que a gente imaginava, e pedir as suas considerações finais aí para quem já atua, né, ou para quem pretende atuar nesse setor. Começa por mim, isso? Por você, né? O Teixeira já tinha dado as considerações finais. Bom, primeiro, mais uma vez, obrigado, Eduardo, o espaço que o Emerson, você e o Mundo Geo nos consideram aí para expor um pouco nossa tecnologia. Mais uma vez, é uma satisfação sempre conversar e mostrar um pouco o que a gente está fazendo. De fato, sobre o mercado, eu acredito muito no mercado de telecom, porque é um mercado com potencial de expansão muito grande, a gente necessita cada vez mais de boas tecnologias de conexão, e esse mercado é o que proporciona essas tecnologias. Então, é um mercado, de fato, que tem um potencial de crescimento, cifras muito interessantes para se trabalhar, e muita aptidão, muito apetite por receber tecnologia. Então, para quem está interessado, para quem trabalha já no mercado de telecom e está interessado em trabalhar no mercado de telecom, eu diria que sim, é uma boa alternativa. A Horus começou a investir um pouco mais pesado a partir de 2019 nesse mercado, não nos arrependemos nem um pouco, a ponto que estamos aí fazendo inúmeras parcerias. Esse sistema de rede de operadores é um deles, né, em que a gente, de fato, consegue aumentar um pouco mais a oferta de serviço para quem trabalha com operação de drone, que muito provavelmente não conseguiria, por exemplo, fornecer um serviço para uma grande empresa como a Vivo, mas que nesse sistema, né, nesse protocolo de operação, a gente consegue sim fazer com que todos recebam um pouco, né, e consigam trabalhar um pouco mais
no seu dia a dia, essa tecnologia fascinante que é a tecnologia dos drones. Legal, obrigado, Fabrício, mais uma vez, obrigado a todos pela participação. Eu deixei a agenda de webinars para vocês, que lá tem a agenda dos próximos eventos online e também o replay de vários outros eventos que a gente já realizou. A gente se vê, então, por enquanto, somente em eventos online e em breve nos eventos presenciais. De 17 a 19 de maio já está marcado o próximo Drone Show no Mundial Connect, lá no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo. Esperamos ver todos lá. Um abraço. Até a próxima. Até mais.